Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade. Tem gente que está vendo sobre o que eu vou falar hoje, sobre Halloween, tá, pessoal? Mas antes de eu falar do conteúdo, peço a vocês que deem uma curtida no final do vídeo, se inscrevam e façam comentários e deem sugestões, tá, gente? Para fortalecer o canal e vir novas notificações, ok? Então é isso, gente. Pois é, o conteúdo de hoje é sobre Halloween. Hoje em dia, né, assim, o pessoal em geral vê mais como uma data de festa, tá? Assim, diversão e tudo, né? E aqui no Brasil, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, né, eu vejo que está tendo cada vez mais, assim, está se popularizando cada vez mais esta cultura ocidental, tá? Se bem que nós aqui do estado temos a cultura bem ocidental até, né? Mas está se fortalecendo bastante essa cultura, tá? E muita gente, né, boa parte das pessoas vê mais como uma data de festa, né, diversão, tudo, né? Mas assim, o Halloween, tá, gente, não é só festa e diversão. Tem um lado místico dele também, tá, gente? Quem é da Wicca sabe muito bem disso, tá? Ele sabe muito bem, né? Bem o significado do Halloween, tá? Então é o seguinte, aonde começou o Halloween? Qual a origem do Halloween, na verdade? Muita gente acha que é dos Estados Unidos. Outros acham que é da Inglaterra, do Reino Unido, né? Até o Reino Unido até poderia ser, eu também achava isso, mas depois eu fui vendo que aonde começou mesmo a raiz do Halloween é a Irlanda, tá, pessoal? Começou lá esse festival, tá? É um festival celta, tá? Festival celta chamado de Samhain, tá? O que comemorava? O fim do verão, tá? Tipo, agora lá é outono. Aqui é primavera, lá é outono, lá na Irlanda, tá? O começo do ano celta, tipo, o ano novo celta. Ele tem um outro nome lá, mas é o ano novo celta, tá? Começo do ano celta. Então, é a entrada de ano, tá? E as colheitas. Se comemorava as colheitas, tudo, tá, gente? Aqui, no caso, é o Beltane, que é o começo da primavera, tá? Se eu tiver errada, podem me corrigir, tá, gente? Estou à disposição até. Daí, é, é uma comemoração pagã, óbvio. Mas isso aí, essa comemoração tem, ó, gente, eu acho que, sei lá, veio bem antes, mas bem antes, 2000 anos antes do cristianismo, mais até, tá, gente? Bem mais até, antes do cristianismo. É antiguíssimo, tá? Essa comemoração, tá? Ela é pagã. E ela era
além de ser popular na Irlanda, também ela era popular no Reino Unido, tá? Daí, tá? E mesmo vindo depois o cristianismo, né? Vindo Jesus Cristo, depois que Jesus Cristo desencarnou, continuou na Irlanda, lá no Reino Unido, esse festival continuou, tá? Por mais que lá muita gente se converteu ao cristianismo, mesmo assim continuou, porque já era fazia parte da cultura deles há muito tempo, tá? Tipo assim, quando um povo de um certo local tem já uma cultura que já está há mais de 1000 anos, gente, é difícil de destruir essa cultura, de sumir com essa cultura. Tanto é o exemplo, o Egito, tá? Hoje em dia, claro, vai ver a população de hoje em dia no Egito é bem diferente da população do Egito antigo, mas mesmo assim eles conservam muitas coisas, a cultura egípcia do Egito antigo, até mesmo a própria religião daquela época, tá? Por incrível que pareça. Óbvio que não são todos que seguem essa religião antiga do Egito, tá? São poucos até, mas eles conservam aquelas imagens dos deuses, tudo, as pirâmides estão lá ainda e vão continuar lá, tá? Porque é muito antigo. É a mesma coisa o Halloween na Irlanda e no Reino Unido. É a mesma coisa, mesmo que entrou o cristianismo lá, teve gente, muita gente se converteu, eles continuaram, tá? E a igreja assim não ficou interferindo, tá? Ele sabia, era pagão, mas eles não ficaram interferindo lá na Irlanda e no Reino Unido, tá? Com essa cultura que é tão antiga. Óbvio que depois, com o tempo, lá no século XVIII, século XVIII não, século VIII, pessoal, o Papa Gregório III ou IV, não se sabe qual deles, tá? Mudou a data do dia de Todos os Santos, que era no dia 31 de maio, tá? Em que comemorava o Festival Romano dos Mortos, tá? Para o dia 1º de novembro, tá? Dia 1º de novembro, aqui tá uma coisa, dia 1º de novembro, naquela época, tá? Antes do Papa Gregório III ou IV, o 1º de novembro, que era o dia do Halloween, tá? O festival celta, tá? 1º de novembro. Daí a Igreja Católica, tá? Esse Papa Gregório, vamos dizer, o Papa Gregório, tá? Ele mudou essa data do Festival Romano dos Mortos para o dia 1º de novembro, que era o dia do Halloween, tá? A data do Samhain, né? Que na época eles falam, e até hoje se fala isso, tá? Quem é da Wicca sabe disso, né? Muito bem até. Para quê? Qual o propósito? Para não ter mais esse festival celta do Samhain. Exatamente isso, para interromper. Só que é o seguinte, a população que sempre teve essa tradição de comemorar esse festival celta, tá? Eles não deram o braço a torcer, não, pro Gregório III ou IV, seja o que for. Não.
Ah, vocês votaram. Aí que a população, né, botou para o dia 31 de outubro, tá? E aí, o que a igreja fez? O que o Gregório? Não fizeram mais nada. Daí a igreja católica, tipo, vamos deixar assim, tá? Pelo menos eles tiveram esse bom senso, né? Vamos deixar assim. Eles, no dia 31 de outubro, fazem o festival deles, tá? A gente fica com o nosso dia dos mortos, tá? Dia 1º, tá? E fica tudo bem, tá? Tipo aquilo, não pode vencê-los, une-se a eles, tá? Esse ditado aí, que às vezes é um ditado que tem lógica, tá? Em vez de ficarem brigando, se matando por causa de tradições diferentes, costumes diferentes, vamos, né, se unir, cada um faz a sua, um respeita o outro, que é o melhor, pelo que eu vi na história aqui, tá? E é o certo, né, gente? Eu acho que hoje em dia deveria, né, de ser assim, né? Mas eu tô vendo muito ao contrário, tá voltando aquelas épocas que as pessoas discutem, brigam, se matam até, por incrível que pareça, por causa de costumes diferentes, religiões diferentes, culturas diferentes, gente. Não vale a pena, é perda de tempo. Vamos respeitar um ao outro, tá? Então é o seguinte. Daí vem uma coisa, tanto os pagãos como os cristãos, eles acreditavam que na noite do dia 31 de novembro rolava uma conexão entre o mundo espiritual e material. Tá. Quer dizer o quê? O quê? Até hoje tem isso, tá, gente? Nós todos acreditamos, não só acreditamos que é uma realidade. Quando vem essa época agora, tem o Halloween, tem o Dia de Todos os Santos e os Finados, tem uma conexão do espiritual com o material. Quer dizer o quê? O quê? Que os mortos, né? Como assim? É uma época, são dias que a gente, quer queira ou não, a gente para pensar nos entes queridos que já foram, tanto parente como amigos, colegas de trabalho, tá? Pessoas bem próximas, até mesmo nos nossos inimigos a gente pensa, né? Não adianta, tá? Até nos inimigos também. Em todas as pessoas que a gente conheceu, tá? A gente pensa, tá? Pessoas que a gente teve uma enorme afinidade e aquelas que a gente não teve afinidade. Também a gente pensa. Normal, né? Não tem como esquecer, né, pessoal? E daí tem uma conexão. Isso aí é uma realidade, tá? E assim, e eles acreditavam, não só acreditavam que também é uma realidade, que muito dos espíritos que vinham vagar nessa data poderiam fazer algo de ruim com as pessoas ou com as colheitas até, tá? Porque são datas, é uma época, tá?
Isso aí é real. É uma época, assim, que infelizmente tem muito espírito de baixa energia que vaga. Daí que acontece, pessoal? O ser humano, nós encarnados, o que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar, botar a cabeça em ordem. Não pensar em coisas ruins, não pensar em vingança contra alguém, tá? Não 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 discutir com ninguém, tá, gente? Tá? Tá? Ficar na paz. Tá? Pensar em coisas boas, tudo. Mas, infelizmente, tem pessoas que aproveitam essas datas, principalmente finados, né? Que é para fazer até magia negra. Maldade. Porque é uma data que estão os espíritos, né, de baixa energia, os espíritos obsessores, que eles estão tendo mais assim, força energeticamente nessa época. Tá. Infelizmente tem gente que aproveita essa data para fazer, tá? Feitiçaria contra os outros e tudo, porque eles sabem, essas pessoas sabem que tem essa força negativa, ela tá muito forte, muito mesmo forte. Então, fazer o quê? Se proteger e pensar coisas boas, procurar não se desentender com ninguém, tá? Começa aqui na cabeça e depois se proteger espiritualmente, tá? A sua casa, tudo, tá? Daí eles começavam a fazer alguns rituais, tá? Nesse dia, para esses espíritos não tomarem conta negativamente, tá? Entre esses rituais, o que eles faziam? Fogueiras, tá? Também usavam velas, tá? Para até para essas almas, espíritos vagantes e tudo, eles seguirem um rumo, tá, gente? E eles costumavam jogar moedas dentro de caldeirões. E esse ritual de moedas dentro do caldeirão existe até hoje, não só dos celtas, tá? Até os ciganos mesmos têm essa. Só que os ciganos eles usam panela, tá? Botar a moeda. O que que é? Prosperidade, tá, gente? Tudo de bom. E faziam pedidos aos mortos, tá? De, né? De prosperidade, tá? Daí. E tem o trick or treat. O que que é? Que ele tem a ver com as crianças que hoje em dia, lá nos Estados Unidos, né, vão de porta em porta pedir docinhos, tá? Que é doçuras ou travessuras, tá? E esse costume de pedir algo, algum alimento, já surgiu nessa época também. Só que o pessoal, o que eles pediam, na verdade? Um pedaço de bolo da alma, tá?
como é que era feito esse bolo da alma aí, que eles chamavam. Era um bolo recheado com groselha. Para mim, esse bolo, eu vou ser bem sincera, para mim é um tipo de cuca, tá? De groselha, tá? Muito gostosa, tá? O tal de bolo da alma, tá, gente? E em troca do bolo que a pessoa da casa ali ofertava para eles, tá? Do pedaço de bolo, eles rezavam para os espíritos da família que tinha doado aquele pedaço de bolo. Para quê? Para que esses espíritos que estavam ali vagando, eles tomarem uma direção, não ficarem ali, não ficarem aqui no material. Já desencarnaram, eles têm que ir para o outro mundo, tá? Que já não faz parte deles. Daí, né, óbvio que com o passar do tempo, isso aí foi mudando esse ritual, tá, de pedir pedaços de bolo. Daí que surgiu? As crianças, né, batendo nas portas e pedindo balas, pirulitos, né, tudo que é docinho, né, dizendo doces ou travessuras, tá? Lá nos Estados Unidos é tradição. Nos Estados Unidos o pessoal compra um monte de doce, um monte de doces, porque eles sabem que essas crianças vão bater na casa deles, vão bater na porta da casa deles, tá? Sabem disso, tá? E as crianças fantasiadas, né? Também assim. E eles tinham uma outra tradição que era esculpir rostos em nabos. Tá? Em nabos, eles esculpiam em nabos. Depois, com o tempo, nos Estados Unidos, que veio a tradição de esculpir o rosto em abóbora, tá? Ó. Óbvio, essa aqui é um pouquinho difícil, né? Tão pequenininha, né? Mas é mais ou menos esse tipo, porém maior, tá? Depois que foi nos Estados Unidos que eles começaram a fazer, esculpir o rosto, né? Aqueles dois furinhos que são os olhos e a boca, né? Nos Estados Unidos, tá? Lá na Irlanda, na Europa, era em nabos que eles faziam esses rostos, tá, gente? Daí. E colocavam velas dentro do nabo. A mesma coisa que faz os Estados Unidos, né? Eles tiram toda a polpa da abóbora, todinha, 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 só deixa aquela casca grossa, faz os olhos, né? A boca e põe a vela dentro, né? É a mesma coisa, só muda, né? Assim que antes era nabo, agora é abóbora. Os nabos eram muito usados naquela época na Irlanda, porque eles eram abundantes, quer dizer assim, dava bastante nabos, tá, gente? Então se usava muito, tá? Só que daí, quando os irlandeses foram para os Estados Unidos, tá? Aí que os irlandeses nos Estados Unidos, que daí começaram a usar a abóbora para fazer o rosto, para esculpir o rosto, tá? Eles começaram, os irlandeses, tá? Daí, quando eles foram para os Estados Unidos, tá?
E o dia 31, eles tinham outro costume, era prever o futuro. Como que eles previam o futuro? Eles puxavam, retiravam uma couve ou um repolho da terra, tá? E dependendo do sabor e do formato, tá? O repolho, isso aqui, tá, gente? Ó, o repolho, tá? E dependendo do sabor e do formato, eles viam até como é que é a personalidade, profissão do futuro cônjuge, até isso, né? E outras coisas também, né? Saúde, tudo, né? Não só isso, né? Sobre tudo, tá? Né? Já o nome Halloween, tá, gente? Ele surgiu da junção da palavra Hallow, que é o quê? O que quer dizer? Santo. E Eve, que é véspera. Daí, tá? Por que Halloween? É véspera dos santos. Quer dizer o quê? É a véspera do dia de todos os santos, tá? É isso aí que quer dizer o Halloween, né? Em 1845, teve alguns países da Europa que passaram por um período chamado de Grande Fome, que durou até 1849. O porquê que aconteceu? Foi a provável escassez de comida nesse período, que aconteceu uma infestação que atingiu uma boa parte das plantações de batatas lá da Europa, tá? Daí, né, a população da Irlanda, ela dependia muito das batatas para sobreviver, tá, pessoal? E com essa infestação, muita gente estava passando fome, morrendo de fome, óbvio, né? O que aconteceu? Eles emigraram, tá, para os Estados Unidos, bastante irlandeses, tá? Para começar uma vida nova, tá? Assim, eles já deviam saber que os Estados Unidos, né, tinha bastante plantação aqui, tudo, né, pelos ingleses, né, até por alguns irlandeses que até já vieram nos Estados Unidos e voltaram para a Irlanda e falaram, né, olha, lá nas Américas, lá tá, é melhor que aqui, as terras, tudo, né. E os índios, né, não falo todas as tribos, mas tem algumas tribos de índios que ajudaram muito os europeus lá nos Estados Unidos a como plantar, tá? Assim, que no início, até os ingleses, que para os Estados Unidos, né, os primeiros ingleses, eles passaram fome nos Estados Unidos porque eles não tinham uma noção de plantação, tá? Assim, até tinha, mas a terra dos Estados Unidos é diferente da Europa, é bem diferente. Então, eles começaram a conseguir plantar mesmo tudo depois que os índios se ofereceram para ajudar,
a ensinar eles como plantar daí, tá, gente? Graças aos índios, hein? E daí que nos Estados Unidos começou a ter o Halloween europeu, que se uniu aos rituais de colheita americanos, tá? Daí, norte-americano, tá? Daí que aconteceu? O milho é um dos símbolos do Halloween e a abóbora também, tá? O milho não era, até porque na Europa não se tinha milho. Nem sei se hoje em dia tem milho na Europa, até para falar a verdade, eu acho que não, tá? Então, o milho lá nos Estados Unidos ele se tornou um dos símbolos do Halloween. E a abóbora, tá, gente? Daí, né, os irlandeses que mudaram daí, né, porque o clima dos Estados Unidos é diferente lá do clima da Europa, a terra é diferente, tudo diferente, tá? Bem dizer, as Américas aqui é tudo diferente de lá. Tá? Aqui então, onde a gente, um país tropical, então nem se fala. É mais diferente ainda, tá? E no Brasil, como é que veio o Halloween? Começou no século XX, lá pelos anos 90, tá? Que começou a se popularizar mais. Mas ele foi aos poucos se popularizando. Eram poucas pessoas, pouquíssimas, que comemoravam o Halloween, tá? E começou a se popularizar mesmo aqui no Brasil no século XXI. Por quê? Por causa da internet, tá? Que a internet, assim, a internet ela abriu muitas portas, tá? Para a gente conhecer outras culturas bem diferentes das nossas, tá? Na internet, tá? A partir daí que se popularizou mais, o pessoal pegou uma simpatia, né, pelo Halloween e está se popularizando cada vez mais, tá? Então aqui são realizadas as festas para adulto, criança também, né? Tem algumas tem escola que não faz festa, não faz comemoração de Halloween, tá? Tipo, escola católica, né? Escola cristã em geral, tá? Cristã em geral não fazem, tá? Assim, é mais a escola pública, assim, que faz algumas escolas aí que não é cristã, até fazem também, dependendo do diretor ali da escola. Algumas escolinhas fazem, mas não são todas também, tá? Isso aí depende da pessoa que está liderando na escolinha. Sabe por quê? A minha filha, quando estava na escolinha, no início, a escolinha comemorava o Halloween, tá? Então, todas as criancinhas iam fantasiadas, tá? Mas daí, quando mudou a diretora ali, a líder, não estavam mais comemorando porque ela era contra, ela não gostava, tá? Daí, tudo bem. Tá? Isso aí é conforme a cultura da pessoa que está liderando, tá, gente? Eu achei uma pena, mas ela é a líder do lugar, né? Ela é que manda, né? Vai fazer o quê? Né? Cada um, é aquela coisa, a gente tem que respeitar as diferenças, né, pessoal? Assim. E tá se popularizando cada vez mais aqui no Brasil, tá, gente? Eu, assim, foi ontem, anteontem eu saí, tá? Tive uns compromissos aí. Eu vi muita gente com maquiagem de Halloween,
maquiagens lindíssimas, tá? De Halloween. Muita gente. E ontem também, tá? Que teve festa sexta e ontem. Hoje eu não sei se vai ter, né? Porque amanhã muita gente trabalha, né, gente? Mas de repente vai ter, tá? Eu vi muita gente maquiada, assim, de Halloween. Muita, sabe? E tem uma cidade aqui do estado, né? Aqui do Rio Grande do Sul, tá? É Santa Cruz, pessoal, que eles, assim, levaram a sério o Halloween. O que eu digo a sério, assim? Eles fizeram tipo que nem os Estados Unidos, tá? O povo inteiro comemorou o Halloween lá. O povo inteiro, Santa Cruz. Eu vi na televisão, o povo inteiro, tá? Lá o prefeito lá liberou, não tem problema nenhum, tá? E foi muito legal. Muita gente fantasiada, tá? Abóbora para tudo que é lado, tá? Velas e tudo. Desfile, se eu não me engano, teve desfile até, tá? Foi muito legal mesmo, tá, gente? Assim, eu achei bem legal, bem bacana, tá? Assim, tá. E a tendência é cada vez mais, com certeza, eu acho, né? Não vou dizer com certeza, que eu acho que Santa Cruz eles vão, e as outras cidades vão seguir o mesmo rumo, tá? Até aqui em Porto Alegre também, tá? De fazer até desfile, tá? Muito legal, sabe? Assim, tudo, né? Desde que as pessoas se respeitem. Tem gente que não gosta do Halloween, porque tem a ver com bruxaria, que não sei o quê, que acha que lá é coisa ruim. Tá, tudo bem. Só que é o seguinte, a pessoa que não gosta, uma coisa é, eu não falo todas, né? Mas tem pessoas, por elas não gostarem, não concordarem com isso, elas não respeitam, tá? Quem gosta e quem, né, quer se divertir tudo, tá? Com essa comemoração. Mas é o seguinte, né, gente? As pessoas não são todas iguais e tem que respeitar. Não gosta, mesma coisa. Tem gente que não gosta de carnaval. Tá, deixa. Fica na tua casa, olhando televisão. Hoje em dia tem tanta coisa para ter internet, tu não quer se misturar, não se mistura, mas não vai incomodar as pessoas que gostam daquele tipo de cultura, né, gente? A mesma coisa é o Halloween. Tá? Tem gente que porque não gosta ou porque é de tal religião e não concorda, ela se sente no direito de desrespeitar, criticar, apontar o dedo, que não sei o quê, falar horrores. Deixa. Eu acho que cada um sabe de si, né? Eu também, tem coisas que eu não gosto. Tipo, carnaval, eu não gosto de carnaval. Carnaval mesmo, daí em fevereiro. Não gosto, eu tenho meus motivos, tá? Só que é o seguinte, eu não critico quem adora, quem vai lá pular, fazer o que bem entender. Problema da pessoa, não é minha. Ela gosta, bom pra ela. Eu fico na minha casa e tal. Até posso sair tudo, mas não me misturo. Deu, já, normal, tá? Acho que respeito é bom e todo mundo gosta, né, gente? E uma coisa que eu notei, que o Halloween cai bem na segunda-feira, né, gente? Que é o dia das almas, segunda-feira, tá? E eu vou dar uma dica, tá? Assim, é só uma dica, ninguém é obrigado a fazer, tá? Não é simpatia, tá? Mais ou menos, né? Ah, esses dias aí que tem mortos vagando, tudo que a energia tá, né? A conexão do espiritual com o material tá muito forte, pessoal. Põe um copo d'água com 3 dentes de
alho e 3 pedrinhas de carvão. E deixa direto até o dia 4, dia 5 de novembro. Tá? O carvão e o alho põe no verde, tá, gente? Pode até ser no pátio, ou se quer botar numa praça lá, também pode ser, tá? E a água, né? Daí põe fora. Como a água ela tá com carvão e com água, eu acho que não vai dar problema nenhum de passar no verde também. Pode passar no verde ou põe na pia ali ou no vaso sanitário, tá? Entendeu? Para não vir energias pesadas dentro de casa, tá? Se vier, vai transmutar, tá, gente? Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem o meu vídeo. Tudo de bom para vocês. Curtam bastante, tá? Amanhã já é o dia, tá? Um beijão enorme, tá? Tudo de bom para vocês. Tchau!